coloque em pé. Depois eu pedi um pouquinho de água. Pai, obrigado pela oportunidade de morar no país de liberdade religiosa. Obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra com portas abertas. Abençoe, Senhor, o pastor Danielson, que consiga transmitir para a igreja uma palavra de fé, de ânimo, de esperança, de ensino, de conhecimento, e que o Espírito Santo venha falar poderosamente aos nossos corações essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Pode abrir 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 a 9. E nós vamos, e depois mais um texto. Está no livro de Provérbios, que vai ficar no quadro assim. Vou ler por aqui para não, do 7 até o 9. De modo que nem o que planta, nem o que rega são uma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém? Vamos dar uma olhada também, abra no livro de Provérbios, que foi que esse versículo é que motivou Provérbios capítulo 22, perdão, 21, versículo 31. Um versículo só. Provérbios capítulo 21, versículo 31. O último versículo. Vamos ler juntos? A igreja lê junto comigo. Vamos lá? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Pode deixar essa mensagem. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Vem trazer espírito de vida por trás da letra, como de acordo com a oração que concordamos da parte da pastora aqui. Nós te agradecemos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar à vontade, sim, sentar-se. Se eu fosse pegar só desse tema, haveria tantos versículos bíblicos que eu ficaria batendo no versículo bíblico até... Bom, daria fazer um seminário só sobre isso. Mas sobre versículos que falam o seguinte: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. O coração do homem traça caminhos, mas a resposta vem da boca do Senhor. E assim outros, né? Um planta, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês sobre algo fundamental na nossa vida de fé. É fundamental que a gente entenda isso. Deus é todo-poderoso. O que quer dizer a palavra todo-poderoso? Quer dizer que não existe nenhuma força superior a Deus, nem unitária, nem grupal. Eu sempre quero lembrar a vocês que não existe guerra entre o inferno, entre os demônios e Deus. Não existe essa guerra. Porque não existe guerra contra um ser que é indestrutível. O demônio, ele não está lutando contra Deus. O demônio está lutando contra nós. Não contra Deus. Porque contra Deus não tem como. Não existe possibilidade nenhuma de alguém sequer arranhar a divindade, a santidade, o poder de Deus. O poder de Deus é absoluto. Então, na verdade, a gente precisa entender a qual Deus a gente serve. Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes pessoas começam a vida como cristãs, e eu tenho visto isso, começam a vida como cristãs, se desviam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, eu vou falar algo que talvez vocês nunca ouviram, que pode soar como heresia no primeiro momento. Eu estou vendo aqui pelo menos 3 teólogos aqui, mas pode soar como heresia no primeiro momento. Aguarde a segunda parte dessa premissa que eu vou colocar. A Bíblia não tem todas as respostas.
mas tem absolutamente todas as respostas necessárias na sã doutrina, na questão de fé, para que a gente possa alcançar o caminho da salvação. O que eu quero dizer que a Bíblia não tem todas as respostas? Porque a própria palavra de Deus diz assim: o que está revelado pertence aos homens, mas o que não está revelado, então tem coisas que não estão reveladas, pertencem a Deus. Então a Bíblia não tem todas as respostas para todas as perguntas, mas ela tem todas as respostas a respeito da nossa relação com Deus, do nosso caminho da salvação. E qual é o grande problema? O grande problema é que algumas pessoas, mesmo achando que são cristãs, se afastam desse nosso manual, desse nosso livro não de respostas, mas de direcionamento, de orientação. E por causa disso, acabam se enfraquecendo diante da luta contra o diabo. Eu quero dizer para vocês, existem 8 bilhões, provavelmente mais, vamos dizer que existem mais do que isso, mas mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Todos, sem exceção, crentes, não crentes, ateus, feiticeiros, outras religiões, sem religião nenhuma, ateus, 100% dos seres humanos do planeta, incluindo nós aqui, estamos dentro de uma guerra espiritual. Fazemos parte de uma guerra espiritual. A Maitê não sabe, ela vai crescer, ela vai ter conhecimento, mas a Maitê já faz parte dessa batalha espiritual. Né? E que batalha espiritual é essa? O inimigo que sabe que foi derrotado por Jesus, o inimigo que sabe que está condenado à morte, o prêmio de consolação, já que ele não pode mais ser salvo, o prêmio de consolação do inimigo é arrastar o máximo possível de candidatos a filhos de Deus para a mesma prisão que ele vai. O diabo não é senhor do inferno. O diabo é um preso. Ele é condenado ao inferno. E já que ele não pode perder essa condenação, a única coisa que ele pode fazer para tentar magoar Deus é tirar as nossas vidas da mão de Deus. E é por isso que ele implanta coisas que têm a ver com nos afastar da palavra. Teorias, doutrinas, costumes que nos afastam da nossa orientação, para que a gente fique à margem, porque ele sabe que quando nós estamos caminhando na palavra, se cumpre em nós aquilo que está em 1 João capítulo 5. Aquele que está em Deus, o inimigo não toca. Quando nós estamos juntos, reunidos na mesma fé, guiados pelas orientações da palavra de Deus, guiados no Espírito Santo, fortalecidos em comunhão com Deus, se cumpre em nossa vida o que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecem sobre nós, a igreja. É por isso que o inimigo quer tirar a gente da igreja. É por isso que o inimigo quer tirar a gente da congregação. É por isso que o inimigo fica inventando teorias, não é estimulando, é inspirando doutrinas falsas para te afastar da palavra de Deus. E eu quero mostrar uma coisa importantíssima que está repetida na palavra de Deus várias vezes e que está muito bem simbolizado por esse versículo 31 do Provérbios 21. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Quem é que dá a vitória? O Senhor. Então não precisa preparar o cavalo, é isso que está dizendo? É o que está dizendo? Não. É para preparar o cavalo? Sim. É para preparar o cavalo? Sim. Quem é que dá a vitória? O Senhor é uma coisa que se usa mais cavalo. Exatamente, hoje não se usa mais cavalo. Nós devemos fazer a nossa parte, né? O Senhor é que dá a vitória. Isso! Encerrou a pregação? É isso aí mesmo. É essa a mensagem. Meus irmãos, brincando, irmão. É exatamente isso. A
A gente tem visto algumas coisas dizendo assim, fora da Bíblia, dizendo, tu tem direito, porque Deus tem direito. Tu pode pecar porque Jesus pagou pelos teus pecados. Então tu pode pecar. Procura isso na Bíblia. Procura isso na Bíblia. Tem isso na Bíblia? Não tem. Pode pecar à vontade porque Jesus pagou pelos teus pecados. Isso não está na Bíblia. Faz parte da... Quem é que vai nos dar vitória sobre o pecado? Jesus, Senhor. Quem é que vai nos dar vitória sobre as tentações? O Senhor. Mas isso quer dizer que a gente não tem que se preparar? Jesus vai nos dar vitória sobre o pecado, vai nos dar vitória sobre as tentações, a gente vai ficar curtindo aí. Só pensa. Tem uma das frases que não está no livro de Provérbios, mas é um provérbio moderno, que o provérbio é o seguinte: com Jesus é só vitória. Tem 500 milhões de músicas que falam, com Jesus é só vitória. Eu concordo, com Jesus é só vitória. No entanto, existe vitória sem batalha? É possível um time de futebol ganhar um campeonato sem jogar? Imagina só para o WO, né? São não sei quantas chaves, tudo WO tem o único. Eu vou dizer uma coisa para vocês e prestem atenção. Deus garante a nossa vitória, mas a gente precisa batalhar. Deus vai nos dar vitória sobre uma tentação, mas nós temos que resistir. A palavra do Senhor diz assim, que resistir ao diabo, sujeitar-vos a Deus, está em, não precisa abrir, mas você depois pode olhar, tem Tiago, capítulo 4, versículo 8, 7, 8, resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Precisa de duas coisas. Sujeitar-vos é obedecer a Deus. 2, resistir ao diabo. Não é deixar, tem crente que está dizendo assim, diabo, vem em mim que estou facinho. Tem crente que está dando brecha com muita facilidade. Ele diz, Jesus já completou a obra na cruz. Chegam até a falar em grego, em hebraico. Tetelestai, Jesus já fez tudo. Eu não preciso fazer mais nada. Não, nós precisamos preparar o nosso cavalo. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos resistir ao diabo. Deus vai nos dar a vitória. Quem dá a vitória é o Senhor. Mas cabe a nós lutar. A vitória é para quem luta. Nós só tem um jeito do diabo vencer. E eu vou dizer por que o diabo está fazendo a gente desistir. Porque a única maneira do diabo vencer é por WO. Para quem não sabe, WO é um termo que se usa nos esportes para dizer que um time desistiu de jogar. Então aquele time que não desistiu fica como campeão. É chamado de luta por WO. Vitória por WO. O diabo só pode vencer a tua vida por WO. O diabo só pode vencer a tua vida quando tu parar de lutar. Parou de lutar, o diabo tem chance. Por isso que nós temos que estar preparados. Como é que se prepara um cavalo? Não sei, nem todo mundo conhece isso. Mas o meu tio era criador de cavalos, hoje sem aposentado, já tem idoso, e vendeu quase todos, acho que só tem 2, mas agora a filha dele, a minha prima mais nova, está continuando o legado do pai, e ela e o esposo dela estão criando cavalos também. Mas a preparação do cavalo, e meu tio ele era cavaleiro, né, de ordem de cavaleiros e tal, viajou praticamente em toda a América, a América, né? América do Sul, América Central, América do Norte, a cavalo, com um grupo de cavaleiros dele. Preparar um cavalo para isso bom, primeiro que não adianta só um cavalo, precisa de mais um. Segundo, que é um trabalho de anos. Preparar um cavalo para a batalha ou para uma determinada tarefa começa quando o cavalo está desmamando. Porque o cavalo, né, quando o potrinho está desmamando, começa-se o trabalho. Começa a ensinar o potrinho a obedecer ao freio. Começa a ensinar o potrinho a suportar a carga no lombo. Começa a levar o potrinho pelo freio. Não,
Não é que nem ovelha que o cachorro vai latindo e vai conduzindo. Não é que nem gado que o cavaleiro vai tocando. Eu já fiz esse trabalho, é maravilhoso, né? De conduzir um rebanho de gado. É maravilhoso, isso, divertidíssimo, né? Mas não é assim que se treina cavalo. Cavalo não se treina da mesma maneira que se conduz ovelha. Cavalo não se treina da mesma maneira que se conduz gado. Cavalo não é tocado por um bicho ou por um cavaleiro. Cavalo, ele é conduzido pelo freio, desde o copinho. E lá pelos tantos, quando ele já está um pouco maior, bota um pouco de peso. Não pode botar peso antes, porque ele ainda não tem estrutura física para suportar peso. Mas depois, quando ele já tem um pouquinho de estrutura física, ninguém vai botar nele ainda. Mas botam um saco pesado nas costas e fazem ele fazer um percurso segurado pelo freio. Para a direita, para a esquerda. E ele vai aprendendo. Demora anos para se preparar um cavalo. E cada cavalo precisa ser preparado para aquilo que for fazer. É diferente de tu treinar um cavalo para passeio, tu treinar outra coisa. É diferente de tu treinar um cavalo para corrida, né? Um cavalo esportista. É diferente de tu treinar um cavalo para cavalgada. É diferente de tu treinar isso, que para mim foi, eu e a pastora Keila, há uns anos atrás, a gente foi num hotel fazenda. E eles tinham uns cavalos, e eu fiquei tão irritado com esses cavalos. Depois que eu entendi que eles tinham sido treinados para ser montados porque não sabem nada. Então tem até isso. Tu pode treinar um cavalo para turista. Sabe? É diferente. Tu tem que treinar um cavalo para batalha. Cada opção, mas tu tem que treinar. E depois que passou por todo esse treinamento, depois, se o cavalo for um cavalo para cavalgada, um cavalo esportista, é fortalecido, é usado alimento certo. E depois de muito tempo de treinamento, ele vai ser conduzido de acordo com o propósito pelo cavaleiro que está montando ele. Depois, quem é esse cavalo? A palavra de Deus fala que nós somos espírito e carne. Eu quero dizer para nós que a nossa carne é o cavalo do nosso espírito. Nós precisamos domar, nós precisamos disciplinar a nossa carne para enfrentar as batalhas espirituais. Todo mundo, e eu quero falar assim, dizer isso, vocês que são pais e mães, as nossas crianças já estão, o diabo ele não tem ética. Eu vou esperar a criança alcançar, chegar aos 21 anos, e aí eu vou começar a interferir na vida dela. Não existe isso. O diabo não tem ética. O diabo quer sim atacar a criança o mais cedo possível. E muito mais hoje que os pais são desatentos. Então é necessário, já desde os primeiros momentos, não colocar fardo sobre a criança, mas sim aprender ela a disciplinar sua carne em favor do Espírito. A saber o valor de um não. Um não é tão importante quanto um sim. Saber o que é certo e o que é errado. É necessário disciplinar o cavalo, disciplinar a carne, que o Espírito esteja na condução. Não é simplesmente deixar solto, não é simplesmente mandar um cachorro atacar dos lados para não fugir, ou o cavaleiro ficar atacando ou indo atrás com um laço para segurar. Não, mas é ensinando a conduzir. Ele ainda não sabe, a criança ainda não sabe se conduzir sozinho. Então vai o pai, a mãe. Não é a escola, não é nem sequer a escola da igreja. É o pai e a mãe que tem que segurar a rédea e ensinar a ir para a direita, a ir para a esquerda. Quando tiver um pouco mais fortinho, coloca um fardinho. O que é um fardinho? Hoje tu vai ler um texto na igreja. Como é que é conduzir para a direita, conduzir para a esquerda? Sentar com a criança, tirar tempo de qualidade e ler a Bíblia e explicar a Bíblia para a criança. Como é que é controlar os impulsos? Como é que é colocar freio na criança? É ensinando, olha,
tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer. Esse vídeo dá para assistir, esse não, porque esse não é de Deus, não faz bem para ti. Tem tal música que tu pode assistir, ouvir, mas tem essa que tu não pode, porque vai contaminar, vai enfraquecer teu espírito. Isso desde criança. Porque lembra, o diabo não tem ética. E tem gente que diz assim, mas o diabo não sei o que. Jesus. Então, as pessoas que falam essa história que o diabo não existe, estão chamando Jesus de mentiroso. São pessoas que geralmente pregam muito sobre vitória, sobre sucesso, sobre bênção, mas Jesus falou muito pouco sobre isso. Mas sobre o poder do diabo, ele falou o tempo inteiro. Então, quem diz que não existe influência do demônio nas nossas vidas, está chamando Jesus de mentiroso. Nós precisamos, sim, preparar o cavalo, a nossa carne, para a batalha. Senão, a gente acaba sendo dominado pela força maligna. Hoje, na nossa vida, existem duas forças querendo, se oferecendo para domesticar a nossa carne. As forças espirituais da maldade, como está escrito em Efésios capítulo 6, são as forças espirituais da maldade. Só que elas não estão pedindo licença, não. Elas estão invadindo as nossas vidas através da internet, através da televisão, através de outras coisas, através da cultura dos costumes locais. As forças espirituais da maldade estão tentando domesticar, domar a nossa carne a favor delas, para que a nossa carne sirva aos propósitos de Satanás. Por outro lado, nós temos o Espírito Santo, que nos deixou um livro de orientações, um manual, que tem professores aqui também, eu falei que tinha teólogos, mas tem professores, educadores aqui, um manual pedagógico. Isso aqui, sem o Espírito Santo, ainda é um livro útil. Agora, com o Espírito Santo junto, esse livro é poderoso para nos preparar para todas as batalhas. O apóstolo Tiago, aliás, Paulo vai dizer ao seu discípulo Timóteo que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus para capacitar-nos para toda boa obra. Toda a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus para produzir boa, para que a gente seja capaz de enfrentar essa luta. Deus vai nos dar vitória. Eu quero dizer para vocês que sim, o Cristo é a vitória certa, mas vitória não significa não ter luta. Muito pelo contrário. Para que haja vitória, precisa ter luta. E para que a gente vença a luta, a gente tem que estar preparado. Como disse bem o irmão Rainer, eu brinquei, né, terminou a pregação, é isso mesmo? É exatamente isso. Nós temos que fazer a nossa parte. E quando tu estás vindo, quando tu sai da tua casa, venceu a tentação de Satanás de ficar longe da palavra de Deus, venceu a tentação de Satanás do comodismo, você sai da tua casa e vem aqui para esse, esqueci agora o nome, esqueci o nome do lugar que o tio Regis treinava os cavalos, Mangueira, né? Tu saiu da tua baia, onde tu está confortável, né? Tá isso, aquilo, mas daí o Espírito Santo diz, não, vai lá para a Mangueira que eu vou te treinar hoje. Eu vou te treinar pela palavra de Deus, eu vou te treinar pela oração, eu vou te fortalecer para o dia da batalha. Eu não servi ao exército, mas grande parte das pessoas tem servido. E falando comigo, eles falam uma coisa assim, todos os militares com quem eu me converso, me dou bem com os militares, todos eles têm um ditado, quem já foi militar talvez conheça esse ditado. O ditado é, munição se faz em tempo de paz. O que quer dizer isso? Munição se faz em tempo de paz. Isso quer dizer que não dá para esperar a guerra vir para dizer, olha, tenho que fazer bala de revólver, tenho que fazer bomba, né? Não dá para esperar. Na hora que vier a guerra, tem que ir ali. Então, quando a guerra não vem, vai se colocando,
se armazenando munição para a hora que precisar. Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, não dá para esperar o diabo atacar também, porque isso aqui é lógico, 100% de chance de que o diabo vai atacar nossas vidas. Mais de uma vez. Se só Jesus me atacou várias vezes, que dirá de nós? 100% de chance. Ai, o diabo atacou. Ah, não é isso que ele faz. Jesus disse que veio para matar, roubar, destruir. Como é que se faz? Como é que se mata, rouba e destrói sem atacar? É lógico que ele vai nos atacar mais de uma vez no decorrer da nossa vida. A gente não pode esperar o diabo vir atacar. Peraí, agora tem que ir para a igreja. E muita gente faz isso. Agora que, bom, se tu estás sendo atacado, se tu estás sob ataque de Satanás, a igreja é um hospital de campanha, que por dentro é um hospital e por fora é uma fortaleza para que ninguém te atrapalhe. Para quem está sofrendo ataque do inimigo, permaneça na comunhão, porque as portas do inferno não prevalecerão, não individualmente sobre João, sobre Pedro, sobre Maria, não. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, se tu está sofrendo pressões do inimigo, o inimigo está atacando tua família, o inimigo está atacando tuas emoções, o inimigo está atacando vários ambientes, é a igreja, que é um hospital de campanha, que vai te curar, que vai te fortalecer, que vai te reanimar, e ao mesmo tempo vai estar protegido contra o ataque do inimigo, enquanto Deus te recupera. E daí depois que tu sair desse tratamento, a igreja se torna o teu quartel de batalha, onde tu vai receber as armas espirituais, onde tu vai receber treinamento espiritual, onde tu vai se tornar também um treinador dos teus filhos, um treinador da tua família, para que da próxima vez que o inimigo vier atacar, ele pode vir por um caminho, mas vai ter que fugir por 7, como diz a palavra do Senhor. Porque tu vai resistir ao Senhor, porque tu vai se submeter a Deus. Eu acho engraçado, olha só essa frase: sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo e refrigerar de vós. Sujeitar quer dizer obedecer. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Se vocês amem-se, porque pelo amor eles saberão que eu sou fã de Deus. Ordens diretas de Deus para que a gente se. Ordens diretas de Jesus, para a gente se congregar. Mas daí o diabo fala lá através de uma influência que tu nunca viu na vida. Alguém que não tem nem sequer testemunho. E o influência diz assim: a igreja sou eu, não preciso dessas instituições religiosas. E por causa dessa palavrinha, tu anula tudo que Jesus falou, e tu dizendo que vai se a Deus, se afasta de uma ordem direta e está no corpo de Cristo. Pode isso, gente. Tem lógica uma coisa dessas. Como tu vai resistir o diabo se tu não se sujeita a Deus? Como tu vai vencer? Quem garante a vitória é o Senhor. Como as pessoas estão se deixando iludir? Talvez não tudo estás aqui, então tu não foi iludido ainda. Mas quantas pessoas têm sido iludidas pelo diabo com esse papo de abandonar o quartel e se um exército de um homem só contra as forças do diabo? É juntos que nós vencemos. Nós precisamos treinar. A nossa carne precisa ser disciplinada. A nossa carne precisa ser cuidada. Nós precisamos treinar esse cavalo que é a nossa carne. Através da oração, através do jejum, através da meditação da palavra de Deus, através da congregação permanente, não eventual, mas periódica. E aí sim, sujeitamos-se a isso. O inimigo, com certeza. Olha, tu não fazendo isso, o inimigo vai atacar também. A diferença é que fazendo isso, o inimigo vai te atacar sem envergonhado. Quantas pessoas, eu peço que o Espírito Santo traga a memória para te compartilhar essa palavra comigo. Quantas pessoas têm sido seduzidas, ludibriadas, enganadas pelo diabo para se afastar, que se preparam para andar sozinho. A
igreja sou eu, a religião é feita por homens, não sei o que, não preciso. Eu tenho Jesus no meu coração. Jesus não disse que as portas do inferno não prevaleceriam para quem tem Ele no coração, gente. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam quem tem igreja. Quem é igreja, quem é corpo de Cristo. Porque quem vence é o Senhor. Então, quando tu está inserido no corpo de Cristo, ativamente, tu faz parte desse Senhor que pisou na cabeça do diabo. Logo que eu me converti, meus líderes eram muito duros. Não era nem era uma coisa que me fazia, me dizia assim, eles faziam os atos proféticos, né, pisar na cabeça do diabo. E naquela época o Espírito Santo já estava me dando um certo discernimento, mesmo sendo jovem na fé. Velho na carne, mas jovem na fé. Eu me converti com 29 anos. E que a história assim, não é nós que pisamos na cabeça do diabo. É Cristo que pisa na cabeça do diabo. A questão é, tu está em Cristo não. Se tu está em Cristo, Cristo está pisando na cabeça do diabo, tu está salvo. Mas se tu está separado do corpo de Cristo, se tu não está treinando o teu cavalo, que é a tua carne, tu está sozinho. Eu quero dizer para vocês com toda tranquilidade, esse ou essa, ou essas, ou essas, né? Não vou dizer se é 1, se é 20, se é 5, se é 2, se é homem, se é mulher, ou se é o nome do país. Mas uma missionária, sozinha, mas na disciplina de Deus. Um missionário sozinho, mas seguindo a orientação de Deus, consegue impactar uma cidade inteira muito, mas muito mais do que uma igreja numerosa de falso crente, apostatado e que não luta contra a carne. Porque quem dá a vitória não é a igreja, não é quem dá a vitória para a igreja. Guarani precisa de uma igreja bíblica que seja luz para essa cidade. Ela precisa disso. Uma das igrejas que foi escolhida por Deus para fazer esse papel, eu não sei se em outra, mas eu vou falar da onde eu estou, foi a Batista de Pedreira e Manassal. Uma igreja bíblica, uma igreja que não se baseia em doutrina de homens, uma igreja que não se baseia na cabeça do líder, do presidente, uma igreja que se fundamenta na palavra de Deus. Foi para isso que Deus manteve essas portas abertas por 112 anos. Teve momentos que teve fechado. No entanto, Deus é fiel e vai fazer a parte dele na exata medida que nós fizermos a nossa. Deus tem quanta gente sem religião ou quanta gente iludida em falsa religião existe em Guarani. E esses bancos vazios. Vocês acham que Deus quer que essas pessoas estejam avulsas, sendo jogadas em direção ao diabo, por não conhecer, por não ser capazes de ser treinados, por não ter um espaço, uma mangueira onde possa ser cuidado, treinado, praticar a palavra de Deus? Vocês acham que é vontade de Deus que tenha pessoas iludidas em falsas religiões, iludidas em falsas religiões, em falsas doutrinas, pessoas sem religião, pessoas sem conhecer a palavra, pessoas guiadas pelo diabo? Vocês acham que é vontade de Deus que seja assim? E enquanto nós aqui com tantos bancos vazios, não é a vontade de Deus. Mas Deus já fez a parte dele. Jesus morreu. Enviou o Espírito Santo. Deus colocou tu nesse lugar. Para ti preencher esses bancos. Não vai ser outro. Não vai ser. Antigamente era um anjo que vinha, né? Agora não é mais um anjo, agora é nós.
Nós somos embaixadores do reino de Deus. A igreja não vai crescer. Mas então, não é vontade de Deus que essa igreja cresça. Claro que é vontade de Deus que essa igreja cresça. A vontade de Deus é nos dar vitória, mas a vitória vai vir na medida que nós lutarmos. Na medida que a gente compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida através desse lugar. É claro que Deus quer vitória para a tua família, mas é necessário tomar uma postura e serem crentes de verdade. Recuperar o espaço da oração em família, recuperar o espaço da leitura bíblica, trazer a família até a casa do Senhor. É necessário a nossa parte. Deus vai dar a vitória. O Senhor dá a vitória. O Senhor dá a vitória. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que preparar o cavalo. Nós temos que fazer a nossa parte. Só existe uma maneira do diabo vencer na tua vida. Quando tu desiste. Quando tu desiste de orar pela tua família. Quando tu desiste de tu evangelizar as pessoas à tua volta. Quando tu desiste de participar do corpo de Cristo. É só nesse momento que o diabo vai vencer. Porque enquanto tu estiver em batalha, o Senhor é que dá a vitória. Amém? Que a gente possa compartilhar essa palavra. Nunca mais, se alguém falar assim, Deus quer que eu tenha essa vida de derrota mesmo. Eu tenho uma vida derrotada, mas foi Deus que quis. Jamais. O Senhor é que dá a vitória. Eu não achei o Senhor que dá a derrota no Senhor. Eu não achei. Se alguém, tem aqui mais 3 teólogos aqui, não lembro. Em algum lugar da Bíblia, Deus criou para ser derrotado. Até mesmo Jó, que passou uma luta espiritual, olha, terrível. Mas no final, Deus deu vitória para Jó. Eu não lembro aonde diz que Deus dá derrota para as pessoas. Que Deus escolheu fulano para ser uma vitória, escolheu Beltrano para ser derrotado, uma vergonha. Sendo crente, não. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Deus vai te dar a vitória. Só não desista. E uma das partes nossas, como rebanho do Senhor, é ajudar. Isso que é a força da igreja. A gente não está sozinho para lutar, disciplinar a nossa carne. A gente conta com mais da pessoa. Quando teve vezes. Não, eu não estou falando, e agora lembrando do apóstolo Paulo, que vai dizer assim, não falo isso para envergonhar. Não, eu não falo isso para envergonhar ninguém, só para vocês entenderem. Teve momentos que eu e a pastora Keila viemos para cá e ficamos sozinhos aqui nessas portas, porque ninguém veio. E Deus sabe o motivo, cada um tem seus motivos, não é isso. Mas eu garanto para vocês que quando entra uma pessoa pela porta, daí fica eu e o pastor aquele mais um, já é melhor. Quando entra 2 pessoas pela porta, é melhor. Quando nós estamos juntos, a gente consegue nos sentir melhor. Então, quando tu vem, tu não está vindo só por ti. Tu está vindo pelo teu irmão, porque o teu irmão, vendo que tu está aqui, vai se sentir melhor. Amém? Amém? Não é só por ti também. Tu vai vir, tu vai receber a palavra, tu vai ser edificado, Deus vai te dar a resposta, Deus vai te dar a orientação, tu vai sair renovado, tudo isso Deus vai fazer. Mas além disso, a tua presença é um sinal de bênção para a vida do teu irmão que está junto contigo. Quando tu falta, o teu irmão sempre falta. E o culto deixa de ser do jeito que deveria ser. Porque imagina se mais nem menos com um dedo na mão, nós somos membros uns dos outros. Tu acorda num dia que tu olha assim, tá com 4 dedos. Tem alguma coisa errada. Da mesma maneira, nós somos membros uns dos outros. Juntos, como igreja, disciplinando a nossa carne, o Senhor vai nos dar vitória contra tudo aquilo que tenta matar, roubar, destruir a nossa vida.
contra tudo aquilo que tenta matar, roubar, destruir nossa família, contra tudo aquilo que tenta matar, roubar, destruir essa igreja, contra tudo aquilo que tenta matar, roubar e destruir a comunidade do Guarani das Missões. Deus vai dar vitória para nós. Nós precisamos preparar a nossa palavra. Bem? Vamos ficar em pé e vamos fazer um momento de oração? Meu Senhor, meu Deus, não deixe eu orando sozinho, fala com Deus. Diga a Deus, peça ajuda para voltar para esse lugar de treino, de capacitação. Se comprometa com Deus nesse momento. Não é com o pastor Danielson, é com Jesus, ser corpo de Cristo. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui como um corpo teu, pedindo, Senhor, meu Deus, nos dê vitória contra a tentação, Senhor, da apostasia. Nos dê vitória, Senhor, meu Deus, contra a tentação de nos afastarmos, de desanimarmos. Nos dê vitória, Senhor, meu Deus, contra tudo aquilo que dificulta os propósitos que tem para a nossa vida. Propósitos de vida vitoriosa. Nós somos mais que vencedores naquele que nos resgatou. E por isso, Senhor, meu Deus, precisamos de Ti, precisamos estar unidos ao corpo de Cristo, para vivermos como mais que vencedores. Pai amado, no nome de Jesus, eu peço que o Teu Santo Espírito coloque em nossos corações essa firmeza, essa decisão, essa convicção de que nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos levantar com coragem, precisamos sim, Senhor meu Deus, disciplinar a nossa carne, para que tenhamos força contra os ataques do inimigo, que possamos nos sujeitar a Deus e resistir ao mal, colocar o mal para correr. Nós pedimos também, Senhor meu Deus, pelo crescimento dessa igreja. Pai amado, tantas pessoas iludidas em falsas ideias, em falsos costumes, em falsas doutrinas, achando, Senhor meu Deus, que estão no caminho, que estão longe de Ti, enquanto aqui, Senhor meu Deus, a Tua palavra é pregada, muitas pessoas têm espaço para muito mais gente. Nos levanta cada um de nós. Diga isso para Jesus, se comprometa assim, me levanta, Senhor, para convidar pessoas, para orientar pessoas, para trazer pessoas para esse lugar, para que essa casa de oração seja realmente um hospital para aqueles que estão sofrendo e um quartel para aqueles que estão se preparando para receber a vitória das Tuas mãos. Nós queremos nos preparar, Senhor, a cada domingo, a cada quarta-feira, também na terça-feira, Senhor meu Deus, queremos colocar, Senhor, esse encontro de mulheres, que seja um encontro de cura e seja um encontro de preparo. Nesse sábado, nesse encontro de homens, seja um encontro de cura e encontro de preparo. Levanta, Senhor, nesse lugar um exército poderoso, mesmo que seja a partir de ossos secos. Tu tens esse poder, Senhor meu Deus. Nós queremos fazer a nossa parte, porque sabemos que Tu és fiel e já está fazendo a Tua. Que a gente possa receber a vitória das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar?